Fé essa noite, diga amém. Perguntei se alguém tem fé aqui essa noite, diga amém. Dá um abraço em 3 pessoas, bem apertado, fala seja bem-vindo à Igreja Vitória. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Amém. Deus está nesse lugar. Quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória. Que Deus abençoe você. Amém. E sexta-feira vai ser demais aqui na igreja, o nosso Sister. Vai ser um dia incrível. Irmão, entenda algo. Deus está fazendo algo nessa igreja. E a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito. Amém. Eu quero que você se empenhe para estar e divulgar esse evento. Vai ser poderoso. Vai ser o Dia Internacional das Mulheres. E eu sei que vai valer a pena cada esforço de cada um aqui dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nós. Obrigado pelo teu poder em nossas vidas. Nós não queremos sair daqui, Deus, do mesmo jeito, mas nós queremos sair totalmente transformados pela tua palavra. Por isso, venha fazer o que o Senhor faz de melhor, que é transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, coloque a mão sobre a sua cabeça, irmão. Diga assim: eu declaro em nome de Jesus que nessa noite eu sairei liberto. Nessa noite eu sairei transformado pela presença de Deus. Amém e amém. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós vamos ler alguns versos hoje aqui. 35. Depois nós vamos ler o 37. Depois o 39. Os 39. Amém? Vamos ler o 35. Marcos 4, versículo 35. A Bíblia diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. 37. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Amém? Agora vamos para o capítulo 5, que é o próximo capítulo de Marcos. Eu quero que você leia comigo. Assim que chegaram ao outro lado do mar, a região dos Garazenos. Tá certo essa versão aqui minha? É Gadarenos, na verdade. Garazenos. Gerazenos. Ah, tá, foi mal. Sorry. Também conhecido como Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Vamos indo até o 20, por favor. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as correntes. Versículo 4. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Versículo 5. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem
me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico que não me torture. É claro que não foi com essa voz, eu acho que foi mais ou menos assim. Volta um pouquinho. Por que me vem? Ok, verso 8. Pois Jesus havia falado ao Espírito: saia deste homem, espírito imundo, impuro. Versículo 9. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muito de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu a permissão, os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade próxima e para os arredores, espalhando a notícia, e o povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Como é que ele estava? Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram... Você está aí, irmão? Foi arrebatado. Fala bem forte: medo. Versículo 16. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram uns aos outros que haviam ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Versículo 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Versículo 20. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos admiravam do que ele dizia. Amém. Pode ir para sua casa, Deus abençoe sua vida. Depois dessa leitura que você nunca leu tantos versículos em todo ano, eu li para você. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, que Deus tem falado muito forte ao meu coração. É um recado diretamente de Deus para você. Você está pronto? Amém. Você está pronto? Eu perguntei. Você deve ser muito importante. Você deve ser muito importante. Esse é o tema da minha mensagem. Você deve ser importante. Olha para quem está perto de você e diga isso: você deve ser muito importante. Alguém pode aplaudir Jesus aqui? Eu acho que de todas as pessoas que Jesus fez milagres na Bíblia, essa história é que eu sempre pulei de ler. Eu nunca gostei de ler essa história porque eu não sou muito fã de demônio. A gente não é muito dessas coisas assim. Temos umas pessoas aqui na igreja que são especialistas, conhecem o nome, sobrenome. Você sabe quem são, não vou falar aqui de púlpito. Mas eles existem. Olha para quem está perto de você e fala assim: todo demônio que te acompanhou hoje vai sair da sua vida. Está comigo aqui? Pois é uma história muito interessante e eu quero falar um pouco sobre essa história, mas antes eu quero falar o que aconteceu antes dessa história. Porque antes dessa história, eu já preguei Marcos 4 muitas vezes. É uma história muito conhecida porque fala sobre tempestade. Marcos capítulo 4, Jesus tinha acabado de entrar num barco com seus discípulos. Ele falou assim: olha, vamos para o outro lado. Fala comigo bem forte: para o outro lado. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho o que acontece? Tempestade. Vem uma tempestade muito forte que chacoalha o barco, e os discípulos estão ali tirando as águas de dentro do barco, porque entrou água tudo quanto é barco. Então eles pegavam os baldes e começavam a tirar, e o desespero, a gritaria, uma tempestade, trovão, raio, tempestade, tudo você imagina, chuva de granizo, tudo. E Jesus dormindo. E Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? É a primeira chave que eu quero falar para que você entenda essa noite. Se Deus falou que você vai chegar do outro lado, mesmo que você passe por tempestade, você vai chegar do outro lado. Alguém tem fé comigo aqui essa noite? Então Jesus sabia que ele ia chegar do outro lado, independente das tempestades.
Mas sabe, eu acho que tempestade sempre foi um assunto muito legal de pregar, porque mexe com as tempestades da vida do nosso coração. Alguém que já passou uma tempestade emocional esse ano? Amém? Você que é o filho da tempestade, só passa problema, só passa furada. Ou se o seu cônjuge é a própria tempestade. Mas sabe, é interessante como a gente lida com a tempestade. Irmão, em nome de Jesus, você está aqui essa noite? Amém? Todo mundo vai passar por uma tempestade. A questão é, você precisa fazer uma pergunta diferente. Fala comigo assim, uma pergunta diferente. Fala mais forte, irmão, uma pergunta diferente. A gente sempre pergunta se a gente vai passar a tempestade. Senhor, será que eu vou suportar essa tempestade? Será que eu vou sobreviver a essa tempestade? Mas essa noite eu quero te fazer uma outra pergunta. Eu quero te perguntar, por que você está passando essa tempestade? É um pouco diferente, porque tem gente que pensa que é só passar a tempestade e foi. Não, irmão, existe um porquê você está passando o que você está passando. Existe algo que acontece depois da tempestade. Está comigo? Diga amém. Essa é a primeira pergunta. Então presta atenção, a Bíblia está dizendo que Jesus ia para o outro lado. E é muito interessante isso, porque o que tem a ver tempestade do meu Jesus, meu amado, essa tempestade vem sobre mim, Senhor, com demônio? Pastor, não fala esse nome que eu arrepio. Mas forte e maior é o nosso Deus, amém? O que tem a ver? Essa foi meu questionamento. Por que uma história foi ligada à outra? Sabe, Jesus estava dormindo, colocou os discípulos dentro de um barco, enfrentou uma tempestade. Para quê? Ele iria para o outro lado. E é aí que vem a beleza da gente saber como Deus faz. Do outro lado tinha um cara totalmente possuído por demônios. Então presta atenção, você está comigo aqui essa noite? Tempestade nem sempre, na maioria das vezes, não é que Deus deixou você, por isso você está passando uma tempestade. A tempestade, na verdade, ela anuncia, Jesus está indo ao seu encontro. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Tempestade é o sinal que Jesus está indo ao seu encontro. A tempestade nunca será o objetivo de Jesus, mas o que vem depois dela. Então é por isso que você vai passar a tempestade na sua vida. Então se prepara, porque quando a tempestade se levanta, algo depois da tempestade precisa acontecer, um propósito maior precisa se realizar, algo novo, maior, outro nível na sua vida precisa vir sobre você. Quem está comigo, diga amém. É por isso que a gente passa calor, passou muito calor todo esse tempo. É por isso que a gente está passando calor aqui, porque quando você chegou, você pôde ver que lá na frente da igreja, o nosso ar de 60 mil BTU já está aqui. Só quem passou calor, aplauda mais forte ao Senhor. Mas entenda, irmão, nada é fácil, principalmente quando se trata das coisas de Deus. Me ajuda a pregar essa noite em nome de Jesus. Irmão, eu vim aqui como profeta de Deus para libertar pessoas aqui. Olha para quem está perto de você e fala assim: o diabo, pode falar, não fica com medo não, fala, o diabo quer te afastar de Deus. Esse é o objetivo do diabo. O problema é que o inimigo muitas vezes sabe mais o seu valor do que você mesmo. Pensa comigo, irmão, pensa comigo, por favor, cabeça de pessoa normal, não precisa nem ser crente. Por que Jesus atravessaria uma tempestade por causa de alguém? Por que Jesus enfrentaria uma tempestade, raios e trovões por causa de alguém? Essa pessoa que Jesus iria encontrar do outro lado devia ser importante. Devia ser importante. Então presta atenção, se Jesus foi capaz de atravessar uma tempestade, imagina Jesus indo para a cruz por causa de você. Você é muito importante. Você deve ser importante. Olha para quem está perto de você e fala assim: você deve ser importante. O problema é que a gente erra em saber o que é importante. A gente acha que a pessoa é importante pelo quê? Pelo carro que ela tem, pelo tênis que ela usa, pela roupa que ela veste, pelo botox que ela tem no beiço. Essa deve ser importante.
Eu já falei que eu vou ser velho de plástica. Se prepara para ser um pastor de plástica. Eu vou fazer plástica aqui, pintar o cabelo. Igreja moderna. Não tem problema. O problema está você achar que a sua importância está no Botox. O Botox uma hora passa. É mentira? Irmão, presta atenção. A nossa importância, a sua importância não está nas suas conquistas. Você quer saber o quanto essa pessoa é importante? Olha o tamanho da tempestade que ela está passando. Uma tempestade muito grande tem o poder de anunciar o tamanho da importância da pessoa. Presta atenção, irmão, olha que coisa maluca que eu vi na Bíblia. Eu comecei a ler esse texto, meditar, eu falei, cara, primeiro, eu não quero ler sobre essa coisa de demônio, mas vamos lá, Deus, o que você quer me ensinar com isso aqui? E eu comecei a perceber algo. A opressão que estava sobre aquele cara, eu já vou falar dele daqui a pouquinho, era tão forte, porque essa tempestade, tcharam, não foi Deus que fez. A tempestade, tem uma música de tempestade? Se a tempestade vem em mim. Quem gosta de tempestade geralmente treme bastante a voz. E Senhor. Presta atenção, irmão. Existem tempestades que não é Deus que põe na sua vida. Não é para me ensinar. Não é para ensinar, é o demônio mesmo. Pastor, como é que demônio pode influenciar no clima? Só mudou o clima. Você não leu no jornal, mudou o clima. Mudança climática, pastor. Então por que Jesus repreendeu a tempestade? Porque a Bíblia diz que Jesus acorda, ele devia estar muito bravo. Você já acordou sendo acordado com o barco pegando, quase afundando? Sendo Jesus que anda sobre as águas? Ele acorda e a Bíblia diz que ele não fala assim, acalma a tempestadezinha da vida deles. Ele repreendeu a tempestade. Porque existia uma opressão na vida daquele cara, que estava levantando uma grande tempestade até na região. E presta atenção, irmão, é por isso que tem muita gente que entra em lugares e parece que você está sendo oprimido. Há uma opressão demoníaca que quer acabar com você, porque o demônio sabe o quanto você é importante, você que ainda não sabe. Então Jesus se levanta e repreende a tempestade, ele põe fim na tempestade. E essa é a palavra de Deus para você hoje. Talvez a tempestade que você está passando hoje não é coisa de Deus, mas é o demônio tentando parar você e afastar você de Deus. Essa noite você vai ouvir a voz de Jesus acalmando essa tempestade e repreendendo os ventos do inimigo na sua vida. Alguém tem fé comigo em nome de Jesus? Aquilo que estava dando medo nos homens, nos discípulos, não dava medo em Jesus. Aquilo que estava colocando os discípulos apavorados com medo de morrer, não podia apavorar Jesus, porque ele sabe, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então mesmo que o diabo levante vento contra você, eu profetizo, essa é a noite que Jesus acalma os ventos da sua vida. Em nome de Jesus, alguém tem fé comigo aqui? Diga amém. Toca no ombro de alguém e fala assim, você deve ser importante. Você deve ser importante. Então presta atenção, irmão. Está comigo em nome de Jesus? Eu preciso correr aqui. Existe um cara possuído por um demônio numa região chamada Gadarena. Ele estava lá. E sabe o que acontece? Antes de Jesus chegar lá, houve uma tempestade. Porque a tempestade queria impedir Jesus de chegar naquele homem. Então presta atenção em nome de Jesus. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? É porque você, sem saber, está quebrando maldições hereditárias. O diabo tem tanta raiva de você, porque você vai ser o primeiro da sua família que não vai precisar de bebida nem nada para ser feliz. O diabo tem raiva de você, porque você vai ser o primeiro da sua família que vai ter um casamento que vai durar para sempre. Então o que ele faz? Ele levanta um monte de tempestade, as coisas passadas. Então sabe, muita coisa que você está enfrentando hoje, não tem a ver com hoje, foi plantado no seu bisavô, no seu tataravô, que veio vindo como tempestade para hoje afastar você de Deus. Mas desculpa, Jesus vai te encontrar de qualquer jeito. Não existe tempestade que possa te afastar de Jesus. Ele vai ao seu encontro. E sabe, quanto mais eu comecei a estudar essa mensagem, irmão,
Eu comecei pensando assim, eu vou ser igual Jesus hoje. Eu vou lá expulsar um demônio de alguém, libertar uma pessoa. E quanto mais eu estudei a mensagem, mais eu percebi que eu sou um endemoniado. Pastor endemoniado? Se eu te contar, o que mais tem? O problema é que você acha que você não tem nada, nenhuma opção demoníaca, nem um demoninho na sua costa. Mas eu fui lavado e remido pelo sangue, pastor, eu sei. O que você acha que acontece quando você peca? Nada. Fala para o irmão, fala assim, é sério que você acha que é nada? Irmão, presta atenção. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então esse é o problema. Eu comecei a perceber que não literalmente eu era um endemoniado. Amém? Amém, irmão? Fica tranquilo, não sou, amém? Você está confiando mesmo? Vou liberar uma revelação da sua vida, quer ver? Mas eu percebi que muitas coisas se assemelhavam àquele cara. Vamos olhar a vida daquele cara. Por que ele era tão importante? Ele devia ser importante. Você deve ser importante. Mas presta atenção. A Bíblia diz que aquele cara, olha como ele vivia. Ele vivia em túmulos, em cemitério. É assim que ele vivia. Vagando a noite inteira, dia e noite em cemitério, se escondendo em cemitério. Pastor, eu não sou tão assim também, pastor, vai devagar, de vez em quando eu faço essas coisas erradas, não tem nada a ver com isso não. Vamos ver então. Será que você também não está se escondendo em lugares de morte? Será que você também não está se escondendo em áreas da sua vida que morreram? Quer ver outra coisa? A Bíblia fala que esse cara, as correntes não conseguiam segurar ele. As pessoas tentavam colocar corrente nele, arrebentavam as correntes. Sabe, presta atenção, será mesmo que não existe nada na sua vida que está fora de controle? Será que não tem nada na sua vida que você está acorrentado e você não consegue viver bem, algo que está fora do seu controle? Talvez sua corrente, ela é uma corrente por compulsão de compra, você gasta toda a sua grana com isso. Sabe, eu não estou dizendo exatamente que você está endemoniado, mas você não pode dizer também que você não está perto desse cara também, das coisas que ele praticava. Na nossa realidade hoje, você vai perceber, Deus vai libertar você essa noite, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele pegava pedra e se feria. Quantas vezes você se fere, sem saber por que está se ferindo? Com as coisas que você já sabe que dão errado, com as coisas que você já sabe que te machucam, mas você continua se ferindo. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, independente de qual seja a sua realidade, sabe o que eu acho uma coisa interessante? Que quando Jesus chega para aquele cara, Jesus faz uma entrevista, um podcast. Jesus chega para ele. Eu não preciso fazer um teatro com essa cena hoje, né? Amém? Ok, não preciso. Não quero ninguém imitando o demônio. Ok. Mas ele chega para o cara, ele fala assim: quem é você? Qual é o seu nome? E ele fala para Jesus: meu nome é Legião. Sabe, legião, esse termo significava numa batalha mais de 6.000 soldados de infantaria. Era tanta personalidade que ele não sabia quem era. E fala para mim, quantos de você tem? Tenho você do quarta-flor, aí tenho você da sexta-noite, aí tenho você do domingo de manhã. Domingo de manhã você é o do domingo de manhã. Aí tenho você da segunda. Quantas personalidades tem dentro de você mesmo? Que você também não sabe quem é você? Então tudo bem, eu sei que essa não é uma história tão bonita de falar, mas eu não vim aqui para agradar, trazer beleza para você.
Eu vim trazer um machado para quebrar as correntes do seu coração. Independente de quais sejam as prisões que você tem enfrentado, uma coisa eu sei: Jesus atravessou a tempestade para te encontrar hoje. Alguém tem fé? Diga amém em nome de Jesus. Jesus veio te encontrar essa noite em nome de Jesus. Jesus vai te encontrar e vai libertar você, seja qual for a prisão que está aprisionando você. Alguém diga amém em nome de Jesus. Levante bem alto a sua mão e diga assim: eu declaro liberdade sobre a minha vida. Diga mais uma vez: eu declaro liberdade sobre a minha vida. Então, sabe, eu sei que as pessoas não valorizavam muito aquele cara. Ninguém tinha contato com ele. Ele vivia solitário. Mas Jesus foi atrás dele. Jesus foi atrás dele, galera. Eu queria que você entendesse isso. Como a graça de Deus ultrapassa todos os limites da cultura, da religião, de qualquer coisa, de qualquer paradigma que você tem na sua cabeça. Jesus, ele pode atravessar qualquer tempestade por causa de você. Então fica tranquilo, porque tudo que é valioso vai ser alvo. Tudo que é importante, as pessoas vão querer destruir. Eu posso falar uma coisa que eu estava pensando essa tarde? Se os caras do Real Madrid me ligam, nem comecei, já riu? Estão precisando de um 9 aqui, pastor, para atacar aqui. Você pode vir? Tô, claro. Camisa 9? Tô indo. E for um jogo entre Real Madrid e Barça. Você acha que algum zagueiro do Barça vai querer me marcar? Vai se preocupar comigo? Tendo o Vini Júnior do lado e o Rodrigo do outro? Fala, irmão. Eu não vou ficar chateado, fica tranquilo. Por quê? Porque eu não sou nenhuma ameaça para a zaga do Barça. Se fosse há uns 10 anos atrás, quem sabe? Então ninguém marca quem não tem valor. Ninguém arruma problema, ninguém coloca muralha, ninguém coloca dificuldade para aquilo que vai ser incrível. Então, se você está passando isso, alguma marcação cerrada, se você está passando dificuldades, as coisas parecem que não estão fluindo, irmão, em nome de Jesus, entenda: você deve ser muito importante. Você deve ser muito importante. Eu conto sempre isso. Sexta-feira, no dia do Sister, é um grande desafio financeiro para essa igreja. E sabe o que é o mais legal? É o mesmo dia que a gente vai pagar o aluguel da igreja. Está comigo? Pagar o aluguel da igreja não é igual pagar o seu aluguel, irmão. Porque é sua casa, é sua família. Pagar o aluguel da igreja é o seguinte: é uma guerra contra o próprio Deus Mamon. Por que você acha que foi tão difícil? Você não sabe a luta para a gente conseguir esse ar-condicionado que nós ganhamos de Deus para nós, de 60 mil BTUs. Lembra que eu disse? Está vendo ali, sei lá, quem estava aqui aquele dia? Porque você sabe o tanto de gente que precisa de Jesus, mas não conseguia vir na igreja porque estava calor. Então o inimigo vai deixar, ele quer se levantar todo quanto é lado para parar, porque ele sabe, se aquela pessoa é muito importante, se o clima tivesse legal, ela ia vir para Jesus, e talvez ela não veio por causa disso, então ele vai tentar colocar tempestade em todo o processo. Então quanto mais tempestade tiver, é sinal que você tem mais valor. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite em nome de Jesus. Deus te trouxe esse quarta-flor para te lembrar, se a luta está muito grande com você, porque Deus sabe o avanço que vai ser incrível com você, o avanço que vai ser maravilhoso através de você, o avanço que vai ser poderoso através do seu dom, do seu talento. Levanta sua mão, profeta Ivone. Hoje é o dia. Você pediu. Um dia, Deus, eu quero o dia que o Senhor vai me dar a chave. Deus manda dizer para você: hoje é o dia que Deus te dá a chave de um carro muito melhor que você imagina. Hoje é o dia que Deus fez
A tempestade foi tão grande, eu nunca vi uma tempestade durar anos, porque só Deus sabe, e o diabo também, o estrago no inferno que vai ser você. Você é muito importante. Alguém está aqui nessa igreja em nome de Jesus? Você deve ser muito importante. Olha para alguém do seu lado e diga isso: você deve ser muito importante, hein? Você deve ser muito importante, hein? E você sabe o que eu acho mais... Eu falei assim, meu Deus, por que é isso? Porque olha que coisa maluca. Os demônios, eles não queriam sair do cara. E sabe o que eles falam para Jesus? Não me tira daqui não, Jesus. Me manda para os porcos. O que tem a ver os porcos? O que o bacon tem a ver? Olha que coisa maluca. Então a primeira coisa que eu e você sabemos, e que os demônios também sabiam, que o diabo, ele não quer largar o território. Ele precisa do território para se mover. É por isso que o diabo faz as pessoas ir para a encruzilhada, para fazer coisas na rua, no chão, porque ele precisa demarcar o território. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, não é onisciente. Então quando ele fala para Jesus, deixa eu ir para os porcos, ele está dizendo, não me tira desse território, eu preciso desse território. Mas isso a gente já sabe. O que a gente também sabe, que os demônios sabiam, é que porco não sabe nadar. Olha que isso, louco, até gaguejei, olha que loucura isso. Os demônios vão para os porcos, e os porcos se jogam no mar, e morrem afogados. Qual é o sentido? Quem quer saber, diga amém. Sabe o que a Bíblia diz? Eram aproximadamente 2.000 porcos, numa cidade que não era tão grande. Então, o que estava representado nesses porcos? Imagina, irmão, todo um comércio ligado a porcos, todos os fazendeiros da região criando porcos. O inimigo sabia que aqueles porcos eram importantes, e se ele conseguisse tocar naquilo que tinha valor, ele afastava as pessoas de Jesus. Porque isso foi isso que aconteceu. Quando os porcos vão para o mar e morrem afogados, os donos dos porcos chegam para Jesus e falam, por favor, sai daqui. Então presta atenção, é exatamente isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer pegar aquilo que você tem mais valor, aquilo que você mais valoriza, para frustrar você e usar isso contra Deus. Ele sabe exatamente o que falar para você ficar mal, ele sabe quem usar para você ficar triste, ele sabe exatamente aquilo que te tira do sério. O objetivo dele não é tirar você do sério, mas é afastar você de Jesus. Então presta atenção, é assim que o inimigo vai tentar agir na sua vida. É assim que ele vai tentar fazer. Eu conheço ela, só falar isso que ela vai querer ver. Eu falo isso, ela não vai querer mais ir na igreja. Eu vou falar isso, ela vai falar que Deus não está olhando para ela. Eu vou falar isso, eu vou fazer isso, ela vai achar que Deus esqueceu dele. Ele sabe exatamente onde tocar para que você perca o seu relacionamento com Deus. Mas Jesus está aqui, e Ele é mais poderoso. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele cara que estava aprisionado por demônios, não tinha ninguém que era capaz, nem forte o suficiente para libertar ele. Não tinha até aquele dia, porque quando Jesus Cristo de Nazaré pisa naquele lugar, automaticamente, não foi ele que foi até os demônios vieram correndo para Jesus e se curvaram perante Jesus. Então escute, não importa qual sejam as suas dificuldades, as correntes, eu declaro que você não vai conseguir ficar longe de Jesus, é você que vai chegar perto dele.
E quando chegaram perto de Jesus, o homem foi liberto, não importa o que aconteça. Pensa comigo, Jesus passou a tempestade, lutou tudo que tinha que lutar com os discípulos, mostrou para eles que Jesus estava ali no barco, mostrou para os ventos que estavam fortes, que há uma voz que acalma tempestades, e quando chega lá, não importa se há uma legião de mais de 6.000 demônios, não importa qual seja o tamanho do demônio, não existe nada que é maior do que o nosso Yeshua. Não existe nada na sua família que é maior do que o poder de Deus. Não existe nada na sua história que é maior do que o poder de Deus. Não existe nada em Campo Grande, no Brasil e no mundo que é maior que o nome de Jesus, que está acima de todo nome, a qual todo olho tem que ver, toda língua tem que falar: só Jesus é Rei. Por isso, em nome de Jesus, irmão, eu estou aqui essa noite para te falar. Deus te trouxe nesse quarta flow para falar para você: você é mais importante do que você imagina. Você é muito importante. Talvez você está igual esse cara, aprisionado, solitário, longe de todo mundo, se ferindo. Nada, nem ninguém te ajudou, nenhum remédio, nenhum psicólogo, nem nada te ajudou. Jesus pode te salvar. Jesus pode curar você. Ele pode fazer, e Ele vai fazer essa noite na sua vida. Quem está entendendo que eu estou pregando? Diga amém. E a Bíblia diz que o último versículo, olha que coisa, irmão. No último versículo, o mesmo cara que estava nesse quadro que eu te falei, ele é encontrado por todo mundo, curado, vestido, em sã consciência, liberto, e se tornou a maior testemunha da região. Sabe por quantas cidades ele correu? Mais de 10 cidades. Eu consigo pensar o discurso desse cara: eu sou aquele cara que se feria com pedras. Olha o que Jesus fez em mim. Ninguém podia fazer nada, mas Jesus me encontrou. Ninguém podia me curar, mas Jesus me curou. Ninguém me amava, mas Jesus me amou. Ninguém podia me libertar, mas Jesus me libertou. Eu não tinha valor para ninguém, eu sempre fui esquecido, mas Jesus me encontrou numa quarta-feira à noite, numa semana, numa igreja de pessoas imperfeitas, mas que tem o Jesus que é perfeito. Eu não era nada, eu estava preso em correntes, mas até o dia que eu fui no lugar que eu vi um povo igual a mim, amando Jesus, eu fui liberto pela presença dEle. Quem está aqui comigo, diga amém em nome de Jesus. Essa é uma noite que Deus quer te lembrar o quanto você é importante. Cara, essa história é muito maluca. Sabe, Jesus atravessou uma tempestade para encontrar um cara maluco, doido, igualzinho você, cheio de problemas e cheio de erros e acertos, inconstante. Mas sabe, nada pode parar a graça de Deus. Eu gosto de enxergar a graça de Deus como uma onda. Não importa o quão grande você seja, existem ondas que vêm, que nos arrastam, que mudam a nossa direção, que mexem com as nossas estruturas. Existem ondas que são incontroláveis, elas te levam. E essa noite eu posso ver uma onda de graça de Deus aqui, que vai levar você certinho para o centro da vontade de Deus. É uma onda de graça que está limpando o seu coração, que chegou nesse quarta flow se sentindo pesado, oprimido, ansioso, depressivo, com vontade de desistir, com vontade de abandonar tudo, se sentindo sozinho. Eu vejo a graça de Jesus como uma onda abraçando você agora. Você deve ser muito importante. Você deve ser muito importante. Alguém está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Por isso eu quero que você feche seus olhos.
quero fazer uma oração bem intencional por você. Pastor, por que você pede para fechar os olhos?